O GP da Grã-Bretanha é um dos, se não o maior, clássico da Fórmula 1 e não é para menos. Embora as corridas de Grand Prix estivessem aos poucos se organizando em um campeonato, foi em Silverstone que tudo começou. Foi na lendária pista que Emerson Fittipaldi conquistou sua última vitória na categoria, em 75. O GP da Grã-Bretanha daquele ano ficou marcado na história da Fórmula 1 como uma corrida que começou relativamente normal e terminou no meio do mais completo caos. As corridas com chuva já foram mais comuns na Fórmula 1, mas o que aconteceu em 19 de julho de 1975 extrapolou o limite do razoável, chegando a ser cômico. A categoria se reuniu em Silverstone para a 10ª etapa do calendário, com Niki Lauda dominando o campeonato. Com 4 vitórias até aquele momento, o austríaco tinha 47 pontos, versus 25 de seu rival mais próximo, Carlos Reutemann. Emerson Fittipaldi aparecia em terceiro com a sua McLaren logo atrás, com apenas um ponto a menos. James Hunt em quarto com 22 pontos e José Carlos Paty com 18 completavam o top 5. Nos construtores, a Ferrari aparecia na frente graças a Lauda com 50 pontos, com Brabham em segundo com 36 e McLaren com 30,5 pontos. Hesketh e Tyrrell eram outras duas equipes com boa pontuação durante o ano. A Ferrari, comandada por Luca de Montezemolo, produziu o modelo 312T com um artifício que ficaria famoso na Fórmula 1. A caixa de câmbio transversal do modelo ajudava ele a ter um centro de gravidade baixo e melhor distribuição de peso, o que ajudava substancialmente na direção do modelo. O GP foi um ponto de mudanças no grid. Graham Hill anunciou sua aposentadoria dos cockpits para se focar na administração de sua equipe, a Embassy Hill, uma história já contada aqui no canal. Após 176 corridas, o piloto já não tinha o mesmo desempenho de antes, e a tentativa fracassada de se classificar no GP de Mônaco 2 meses antes pesou na decisão. Outra mudança foi feita no próprio circuito. Uma pequena chicane foi instalada na rápida curva Woodcote. A Foca, liderada por Bernie Ecclestone, começava a reconhecer que a categoria estava cada vez mais perigosa e que os acidentes e as mortes não podiam ter lugar na competição. Aquela era uma solução fácil de aplicar, rápida e quase sempre com um custo baixo para combater os recorrentes acidentes que aconteciam. Cerca de 3 meses antes, Rolf Stommelen sofreu um grave acidente em Montjuïc, resultando em 5 mortos e 11 feridos. Na própria Silverstone, um acidente grave 2 anos antes só não vitimou nenhum dos envolvidos por pura sorte. A solução foi considerada como enganosa pelos próprios pilotos e espectadores, já que a pista em si permanecia muito rápida e tanto as arquibancadas quanto as barreiras de proteção ficavam muito próximos da pista. No qualifying, Tom Pryce surpreendeu o paddock ao fazer pole position com o seu Shadow Ford. Com o tempo de 1 minuto, 19 segundos e 32 centésimos, o piloto, que disputava apenas a sua segunda temporada na categoria, se tornou o único galês a conquistar uma pole na Fórmula 1 até hoje. Paty classificou seu Brabham Ford com o tempo de 1 minuto, 19 segundos e 50 centésimos, apenas 140 milésimos atrás de Tom. Na segunda fila, emparelharam as Ferraris de Lauda e Clay Regazzoni. Completaram o top 10 o Gorilla de Monza Vittorio Brambilla, Jody Scheckter da Tyrrell, Emerson Fittipaldi, Reutemann, Hunt e Jochen Mass da McLaren. No dia da corrida, 19 de julho de 1975, Silverstone estava ensolarada, sem indicações claras de chuva para a prova, que contaria com 67 voltas. O GP seria o primeiro da história da Fórmula 1 a utilizar o sistema de luzes para indicar a largada, no lugar da bandeira do país sede da prova. Com as luzes verdes acesas, Paty largou bem e pulou na frente de Pryce para assumir a liderança nos primeiros metros de prova. As Ferraris também não ficaram para trás e rapidamente começaram a ameaçar o piloto da Shadow. Enquanto isso, Reutemann enfrentava problemas de motor. Na quarta volta, o argentino precisou abandonar. Jacques Laffite e Ronnie Peterson seguiram o mesmo caminho e também abandonaram. Na frente, Regazzoni aparentava ter um ritmo melhor e em poucas voltas ultrapassou Lauda pela terceira posição. Na 10ª volta foi a vez do suíço ultrapassar Pryce e rapidamente o piloto encostou em Paty, assumindo a ponta 3 voltas depois, com uma ultrapassagem na nova chicane do circuito. Naquela altura já estava claro que o seu ritmo era mais intenso do que os rivais, com o piloto da Ferrari construindo 2,2 segundos de vantagem em questão de 3 voltas. O problema é que ninguém contava com a chuva que se aproximava. Na volta 18, a situação da corrida começou a mudar de forma bastante dramática. A primeira vítima da chuva foi o líder, Regazzoni. O piloto foi pego de surpresa por ela na curva Club, onde deslizou e bateu de traseira. Leila Lombardi, por sua vez, abandonava a corrida com problemas de motor. Enquanto Clay permanecia em seu pit stop, Pryce, que havia ultrapassado Paty e assumido a segunda posição, agora liderava a prova.
A situação ainda estava um pouco confusa e demorou um pouco até que todos se dessem conta da situação da pista. Mal a torcida começava a comemorar a liderança de Price e o piloto também se veria prejudicado pela chuva. Na 20ª volta, o piloto escapou na curva Beckett e bateu nas barreiras da lateral da pista. Com o spray d'água rapidamente se formando, os pilotos enfrentaram um dilema. Caso entrassem, eles teriam à disposição os pneus de chuva adequados para a situação, mas perderiam tempo com a troca. Por outro lado, se decidissem apostar e permanecer na pista, teriam de andar mais devagar. Pat e Emerson decidiram pela segunda opção e não entraram nos boxes, torcendo para que a chuva passasse logo. Se isso acontecesse, a vantagem dos brasileiros seria gigantesca. Com a pista lisa, Hunt passou por Emerson e ocupou a segunda posição. Enquanto os líderes lutavam para ficar na pista, Scheckter decidiu não apostar na chuva rápida e foi para os boxes colocar os pneus de chuva. A sua decisão rapidamente se mostrou como sendo a mais correta. Ao voltar para a pista, o seu ritmo era claramente superior ao dos líderes, tirando a vantagem de Pat, Hunt e Emerson volta após volta. Na 27ª volta, o sul-africano ultrapassou todos à sua frente e assumiu a liderança da corrida. Justo no momento em que a maior parte dos pilotos já havia trocado de pneus, a vantagem se inverteu. A chuva não durou muito e um trilho seco se formou na pista, prejudicando quem tinha pneus de chuva. Scheckter precisou ir aos boxes na volta 32, dando a Jarier a liderança da prova. O piloto da Shadow também não ficou muito tempo na liderança, e com seu pit stop, Hunt assumiu a ponta, sendo seguido por Emerson e Pat. O piloto da Hesketh parecia estar bem na frente, criando cerca de 2,5 segundos de vantagem contra a McLaren de Fittipaldi. Na medida em que a pista ia secando cada vez mais, o ritmo de Hunt se deteriorava e na 44ª volta o brasileiro encostou no britânico. Na reta do hangar, Emerson passou por ele e se tornou o 7º líder da corrida. Na volta seguinte, foi a vez de Pat ultrapassar Hunt, e pouco tempo depois, Scheckter fez o mesmo. Na volta 45, Hans-Joachim Stuck rodou e bateu. A chuva voltava a cair no circuito, mas dessa vez se iniciou mais leve e a pista foi ficando escorregadia aos poucos. A partir da volta 50, o caos começou a tomar conta, especialmente na curva Stowe, onde uma lâmina d'água havia se formado. Dave Morgan e Wilson Fittipaldi rodaram na curva e bateram. Enquanto eram atendidos, uma fila de carros começava a rodar no mesmo lugar, indo bater justamente nos carros que haviam escapado antes. Na lista de acidentados pelo traçado estavam Jarier, Watson, Patrick Depailler, Mark Donoghue, entre outros. Eram tantos carros rodando e batendo que a organização não teve escolhas. Agitou a bandeira vermelha e encerrou a prova. Emerson, que havia entrado nos boxes para trocar os pneus, conseguiu se manter na pista e foi declarado vencedor da corrida com 56 voltas completadas. Após a interrupção do GP, uma confusão se iniciou no Hack, organizador do evento. Contrariando o protesto da Ferrari, que queria os resultados da volta 54 como sendo os válidos, a entidade permaneceu com a decisão tomada e manteve as colocações da volta 56 como sendo as últimas da corrida. Dessa forma, Emerson ficou em primeiro, Pat ocupou o segundo lugar e Scheckter completou o pódio em terceiro. O top 10 ainda teve Hunt, Donoghue, Brambilla, Mas, Lauda, Depailler e Alan Jones. No fim das contas, aquela acabou sendo a última vitória de Emerson na Fórmula 1. No ano seguinte, o brasileiro embarcou na equipe de seu irmão, a Copper-Sucar, e desde então não conseguiu mais o mesmo sucesso de antes na categoria. Em 75, Fittipaldi ainda fez 2 segundos lugares em Monza e Watkins Glen e terminou o campeonato em segundo, a quase 20 pontos de distância de Niki Lauda, o campeão daquele ano. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!